A obra de Michel Foucault ganha uma nova e provocadora leitura em Foucault, Sapensei, Saperson, publicado no Brasil como O Lado Oculto de Michel Foucault, em 2011, escrita pelo historiador Paul Veyne. Trata-se de um retrato pessoal e intelectual, mas também profundamente polêmico, que desconstrói a imagem convencional do filósofo como ícone de esquerda, como pensador sistemático ou revolucionário no sentido tradicional, e o coloca antes como um sujeito marcado por contradições, por um ceticismo radical, por uma militância situada e impulsiva e por aspectos íntimos e escamoteados. Tudo o que torna a reflexão não só sobre o filósofo, mas sobre o campo do intelectual e da política, extremamente provocadora. Veyne, que conheceu Foucault pessoalmente e com quem manteve diálogo de décadas, parte da convicção de que Foucault não fazia parte da tradição marxista, nem sequer da grande narrativa revolucionária que costuma acompanhar o pensamento de esquerda. Em várias entrevistas e nesta biografia, Veyne afirma que Foucault não almejava a revolução no sentido clássico de mudança de regime, de transformação geral da sociedade, usando termos como sociedade burguesa ou exploração capitalista. Essa afirmação por si só gerou forte reação. Para muitos, reduzir ou relativizar o engajamento político de Foucault soa como diluir o poder de seu legado. Para outros, ilumina aspectos ignorados de seu pensamento que escapam às categorias ideológicas habituais. Veyne enfatiza que Foucault era antes um remediador de males, um indivíduo que se indignava diante de casos específicos de injustiça, nas prisões ou nas instituições psiquiátricas, e empenhava-se em intervir, sem formulações ideológicas globais, sem programa sistemático para a tomada do poder. Isso implica que a abordagem de Foucault não foi aquela de um racionalista, comprometido com a grande teoria, mas de um arqueólogo do presente que procurava mostrar como as práticas e os discursos constituem regimes de verdade e poder. E não, como muitos marxistas queriam, submeter o discurso ao motor da estrutura econômica ou da luta de classes. Veyne insiste que Foucault era cético, ou, dito de outro modo, um pensador que recusava verdades eternas, grandes esquemas teleológicos ou a construção de sujeitos universais. Para ele, Foucault foi arquiteto de uma genealogia que procurava mostrar que aquilo que tomamos por natural ou universal é historicamente condicionado. A própria frase de "as palavras e as coisas l'homme é se fazera", comme à la limite de la mer, envisaged Sable é invocada por Veyne como chave da incompreensão que muitos tiveram. Foucault seria visto como inimigo da espécie humana, e Veyne combate essa leitura, dizendo que Foucault não desejava a aniquilação do humano, mas a libertação dos vínculos automáticos de poder e verdade que prendem sujeitos. Dentro desse quadro, muitas das polêmicas que cercam Foucault são reanalisadas por Veyne. Por exemplo, a atuação de Foucault no Groupe des Informations sur les prisonniers Gib, seu envolvimento com os movimentos pela reforma prisional e sua presença nas lutas em torno da sexualidade e dos direitos dos homossexuais são vistos não como apostas ideológicas, mas como escolhas pessoais, reações a situações práticas, ou então formas de intervenção que escapavam ao molde de militância institucionalizada. Veyne interpreta tudo isso como parte da singularidade de Foucault, uma intervenção que não se endossava em categorias de esquerda ou direita, ou em programas de dominação ou libertação clássicos. A biografia, contudo, invade territórios delicados e pouco explorados, o que intensifica as controvérsias. Veyne inclui episódios da vida privada de Foucault, sua homossexualidade, citações de brincadeiras entre ele e Veyne, o consumo de drogas como opiáceos e LSD, sua presença em ambientes de cultura gay nos Estados Unidos,
e até pistas de que essas práticas teriam tido impacto no curso de sua vida. Todos esses elementos são tratados com certa franqueza inédita em bios acadêmicas. O fato de um eminente historiador colocar em disputa a imagem heróica de Foucault, celebrando sua obra, mas não ocultando suas fragilidades, gerou inquietação para alguns. Representa uma humanização necessária. Para outros, uma exposição desnecessária ou até uma tentativa de desacreditar o legado. Em adição, Veyne questiona o status metodológico concedido a Foucault enquanto magíster intelectual. Ele aponta críticas que persistem no diferendo entre historiadores convencionais e Foucaultianos. Os historiadores reclamam que Foucault negligenciou a precisão documental, o método cronológico rigoroso, ou a análise socioeconômica clássica. Segundo Veyne, entender Foucault por esses padrões é um equívoco. Para Veyne, Foucault inaugurou uma revolução histórica no modo de analisar as práticas e os discursos, conforme Veyne já havia escrito em ensaios anteriores. Como se escreve a história? Ainda assim, essa reviravolta, segundo ele, não alcança necessariamente uma transformação social concreta ou estrutural da ordem capitalista. Algo que para muitos marxistas era o objetivo da teoria crítica. A afirmação de Veyne de que Foucault não sonhava com a revolução foi encarada como provocativa por aqueles que identificava no autor um porta-voz da mudança social radical, o caráter iconoclasta do livro de Veyne também se revela no modo como ele recusa situar Foucault nas categorias habituais de direita ou esquerda, ni marxista, ni liberal, ni estruturalista. Escreve Veyne. Essa recusa incomoda. Se Foucault não pode ser inscrito como sucessor de Marx, nem como um liberador previdente, então fica o vazio heurístico de quem o categoriza. Parece-me que, para Veyne, a chave está no escopo. Foucault era um intelectual singular, um samurai da escrita, um peixe que escapava do aquário e observava o aquário ao redor. E esse gesto de singularidade é tanto admirado quanto criticado. Para a comunidade acadêmica, a recepção de Veyne provocou debates acalorados. Alguns elogiaram o livro como leitura mais sincera ou autêntica de Foucault, uma leitura que desfaz mitos e mostra a pessoa por trás do pensador. Outros, ao contrário, reprovaram o que interpretaram como tom elogioso, quase hagiográfico, ou mesmo a exposição de aspectos privados que, para eles, deveriam permanecer alheios ao juízo crítico. A própria identificação de Foucault aos ambientes de cultura gay e às drogas levou a crítica sobre relevância. Para uns, esses elementos ajudam a esclarecer um pensamento que se originou na vivência. Para outros, o alarmismo moral ganhou terreno, talvez confundindo vida e obra, talvez desviando a atenção dos conceitos. Ademais, nesse livro, Veyne não alheio às batalhas contemporâneas, mas aponta que Foucault permaneceu distante de muitos discursos PS estruturalistas que o associavam automaticamente ao político radical. Ao resgatar seu empirismo, sua atenção aos detalhes, sua recusa da metanarrativa, o historiador abre caminho para leituras que o situam, em vez de como herói da mudança social, como paradigma de criticismo histórico, a historial das práticas, dos discursos, das verdades temporárias. Nesse sentido, a obra suscita tensão ao colocar que talvez esse tipo de gesto intelectual, tão valorizado nas ciências humanas, tenha limitação política. Se o modo de intervir do filósofo foi pontual e localizado, seria ele menos relevante como agitador de massas ou porta-voz da transformação global? Um dos efeitos mais relevantes da publicação foi justamente trazer à tona o modo como a obra de Foucault continua a ser disputada, não como matéria de leitura irrefletida, mas como campo de batalha ideológico, simbólico e metodológico. Veyne passa por cima dos lagares comuns de idolatria e demonização. Ele diz, por exemplo, que Foucault
não era o marxista que alguns procuravam. Não era o libertador que outros desejavam, mas era alguém que recusava a certeza, que trabalhava com a dúvida, e que sofria menos, e até gozava menos os efeitos de viver a cena dos discursos que estudava. Nesse sentido, a polêmica gira tanto em torno da obra de Foucault, quanto da própria figura pública do filósofo, de como ela deve ser lida, compreendida, celebrada ou criticada. Para o leitor contemporâneo, o lado oculto de Foucault oferece, portanto, uma contraposição importante. Se muitos o leram como autor de contrapoder, de microfísica do poder, de governamentalidade, Venne coloca que a lucidez desse pensamento e, ao mesmo tempo, sua radical falta de pretensão sistemática exige que o lemos como alguém fora das trincheiras ideológicas clássicas e, ainda assim, profundamente engajado, mas no modo de intervenção que ele mesmo inventou. A análise arqueológica, genealógica, de práticas, de discursos, de saberes poder, que revela o modo como, em cada pouca, se faz o visível, o verdadeiro e o sujeito. Em resumo, o livro de Venne incita-nos a revisitar Foucault não como doutrinário, mas como problematizador, não como dirigente, mas como samurai intelectual, não como guru da mudança radical, mas como pensador que viveu em fricção com os poderes que estudava. Daí a sua relevância renovada, mas também o motivo das controvérsias. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.